amigos inscritos e membros do canal Spook Houses, Casas Assombradas. Tio Spook aqui novamente para um vídeo muito legal e eu acho que vale a pena a gente conversar sobre. Eu tentei gravar com a luz ambiente, mas eu percebi que é impossível. A tela aqui, a gravação ficou tão escura que não aparece nada com a luz ambiente. Então eu tive que ligar todas as luzes de novo. São 3 horas da tarde e eu vou dar aquela fritada aqui dentro do quarto, graças a problemas de iluminação. Tá um puta sol legal lá, mas a tela fica totalmente escura. Paciência. Então vamos lá. O que eu trouxe para vocês é uma coisa muito interessante e inusitada aqui no canal. Eu não sei se foi o Edson que me mandou, ou fui eu que acabei encontrando isso aqui, mas imagina um show de talento com uma boneca amaldiçoada. A boneca do capeta. A boneca que o Clóvis não tem. Clóvis, se eu fosse você, ia atrás dessa boneca, hein, meu? De repente pode ser um negócio legal pra você aí no seu canal. Mas vamos lá. Objetos amaldiçoados, objetos possuidinhos, objetos realmente assustadores, como a boneca da Xuxa, da Eliana, né? Dava medo aquilo. Mas será que realmente esses brinquedos, eles podem dar sinais de estarem possuídos? Será que um BCC, um espírito, a criatura, o cramoial, o demônio, um ser do mundo espiritual, pode se conectar ao brinquedo? Vamos olhar sobre uma ótica interessante. Se todas essas consciências realmente fazem parte de nós, ou seja, somos nós, mortos, que estamos vagando por aí, utilizando-se destas consciências, ou seja, se fazendo, performando como se fossem consciências, vagando por aí, será que realmente o nosso ego, nosso apego, a nossa lembrança do mundo material ainda se faz tão forte e nítida que, eventualmente, uma pessoa que tenha lembranças de um brinquedo pode se conectar a esse brinquedo depois da morte? Em tese, teria sim algo lógico. Em tese. Por quê? Porque muitas crianças e adolescentes, pelo menos na minha época, os adolescentes, nós tivemos uma infância muito legal com brinquedos. Hoje as crianças, elas crescem aos 5, 6 anos de idade, já querem ter um telefone celular, um iPhone, já querem ter um computador, já querem ter um tablet, já querem se comunicar com o mundo e ver o mundo virtual. Mas o mundo da matéria, que é o mundo real das brincadeiras, dos brinquedos educativos e tudo mais, né? Esse mundo palpável, ele deixa de existir. Então, muitas crianças que, tinham uma bola de futebol, uma bicicleta, bonecos, brinquedos, que tinham essa imaginação tão fértil de criar histórias, sabe? Um RPG, acabaram sendo substituídos por jogos de computador, acabaram sendo substituídos por a interatividade virtual. Eles querem ter uma identidade virtual acima de tudo. E com isso, obviamente, uma parte interessante da infância acaba sendo deixada de lado. Então, aquelas crianças que realmente têm um apreço pelos seus brinquedos e que acabaram falecendo, teoricamente poderiam ficar presas à lembrança desses brinquedos e se conectar a eles. A questão é que a mente, né, a consciência dessas pessoas que falecem, ela é elástica. O que significa isso? Que ela vai interagir com todas as lembranças simultaneamente. Da mesma maneira que vai lembrar do brinquedo, vai lembrar dos pais, do tio, da tia, vai lembrar de lugares que frequentou, vai estar em diversos lugares e que não se conectaria a uma única coisa. Sabe? A mente torna-se um fator muito agitado quando a gente morre. E isso é ensinado dentro dos livros budistas, a famosa arte do morrer, né? O livro tibetano dos mortos, e outros livros que remetem a esses ensinamentos que fazem com que a gente entenda todo esse processo de o que está por detrás de uma morte. Então, eventualmente, podem se conectar, mas é raro encontrar objetos com crianças. Hollywood sempre explorou esses medos e essas lendas urbanas. E não tem como não lembrar de Annabelle e da Lorraine e do Ed Warren, tá? Que foram 2 caras que eu bati bastante aqui no canal e com fundamento, trazendo os processos judiciais que eles responderam. A Lorraine, infelizmente, faleceu, mas ela ainda tem muitos processos judiciais
principalmente pelo estado de Connecticut, a qual muitas famílias processaram Lorraine Warren por mentiras. Mas as pessoas não entram lá no tribunal de Connecticut para pegar os processos, tá? Eu vi o processo. Então, assim, o negócio é bem complicado, não é simples. Então, a gente fica apaixonado pelas pessoas e não pela verdade atrás do que elas dizem. Aqui a gente já trouxe muita comprovação, livros e tudo mais que comprovam o que a gente fala. Mas, sabe, se apoiam nas histórias mentirosas colocadas por aí. Beleza. Mas o medo ele sempre vai ser explorado, seja por brinquedos, seja por objetos domésticos, cadeiras que ficam em cima da mesa, televisão em cima da, né, televisão que pisca, um monte de coisa desse tipo, e as pessoas vão alimentando esses medos. E é isso que Hollywood ganha dinheiro, pelos medos urbanos, pelas histórias. Mas tudo bem. Vamos lá, vamos ver isso aqui, que é bem interessante. É um show de mágica em que o cara vende o enredo de uma boneca possuída. Será que essa boneca realmente tem alguma coisa? Será que essa boneca tem alguma energia nela? A cadeira de balanço! Ei! Claro, cena clássica de Hollywood. E essa tá bem agitada, hein? I'm Nicholas Wallace, and tonight I will be attempting to contact the other side. Ele é um rapaz aí que vai falar com o outro lado. Que lado que ele vai falar? O direito, o esquerdo, na frente, atrás? Não sei. Ele falou que ele vai contactar o outro lado. Do you believe in ghosts? So when was the first time you knew you had this talent? People have stories in history, but also things have a story in history. Even as a kid, being in an old house or an antique shop, I would feel a connection to these things and the stories behind them. Where someone might just see a fork, I might see someone's last meal. Muito bom, muito bom. Oh my god. That is not okay. Today I brought an item that's very special to me. And tonight I'm going to bring the judges into close contact with the other side. Olha que legal! Hoje ele vai trazer, então, o contato com o outro lado! Sabe, é muito legal, né? As pessoas ficam instigadas. Eu quero falar com o outro lado, quero falar com o outro lado. E a gente já trouxe as comprovações aqui, vocês podem ver na playlist de Testando o Demo e no EVP, onde até um engenheiro de áudio da Noruega analisa os nossos EVPs e comprova por algoritmo de um programa RX utilizado para restaurar os sons e utilizado pela polícia para realmente verificar as linhas mais tênues da possibilidade de sons em linhas de ruído, sons que realmente o nosso ouvido não consegue captar. E lá nós temos essa questão de comunicação com os mortos. Tá no canal! Ainda tem gente ali, né, seu Luke, que vai escrever bosta pra mim. Ai, comprova essas coisas que você fala! Vai tomar no seu cu, deixa pra lá. Tá tudo no canal. Good evening. Nanini! Hi, what is your name? My name's Nicholas Wallace. And what do you do? Nicholas Wallace. I dabble in the strange and unusual. So are we about to be frightened? Perhaps. All right, well, dabble for us. I will. Thank you. Vamos lá. O que é Most isso? people believe that the Quinty Hotel was haunted, but they were wrong. It wasn't the hotel. It was an inconspicuous piece of furniture. It was an old rocking chair. Brincadeira, né? Ele fala, todo mundo acha que o hotel tal lá é assombrado, mas estão enganados! Quem é assombrado é a cadeira de balanço da minha tia-avó, que é a mais assombrada de todas. Pô, você sabe que antigamente tinha um terror que era relacionado às pessoas de idade, né? E tem filmes muito interessantes, tem um filme que é de um casal de senhores de idade que recebem a visita dos netos para passar o final de semana lá, e eles são completamente assim assustadores, né?
Então tem um terror relacionado aos senhores de idade. Antigamente tinha. Nossa, imagina que louco, né? Hollywood explorando a imagem dos senhores de idade como se fosse algo assustador. Sério, teve uma época que o terror era baseado nisso, nas pessoas mais velhas. Então, a cadeira de balanço foi sempre utilizada como a representação de um terror. Até porque ver uma cadeira de balanço agitar, ou seja, ela de repente para frente e para trás, não significa que ela está com o espírito. Significa que é um efeito da gravidade sobre ela. Existe um efeito pêndulo que vai agir sobre a cadeira. E, eventualmente, com a dilatação da matéria, ou mesmo com as diferenças de temperatura, pode fazer com que ela agite. Ou, às vezes, até a diferença do piso, uma janela aberta, pode levar uma cadeira de balanço a se agitar. Essa cadeira de balanço tem alguma energia, Joseph? Não, não existe nenhum espírito aí, tá? Agora, será que tem alguma energia relacionada ao menino ou à boneca? Esse é um ponto interessante. Olha lá, a cadeira balança. Tá? A cadeira balança. Por quê? Porque você tem esse efeito das diferenças de estrutura. Então, obviamente, você tem um peso muito maior na parte de trás, porque ela tem muito mais matéria na parte de trás do que na parte da frente. Se ela fosse um elemento compensador, ou seja, se ela tivesse numa posição absolutamente perfeita em todos os ângulos, usando a mesma compensação de matéria, ela não balancearia dessa maneira. Ou seja, colocou no chão, ela já faz isso. Ó, eu tenho mais matéria na parte de trás do que na parte da frente. E isso faz com que pese muito mais a cadeira na parte de trás. Então, eventualmente, ela vai fazer esse movimento. De novo, para ter uma compensação, eu teria que achar um eixo na qual toda a parte de trás, igualzinha na parte da frente, então eu colocaria a mesma matéria na parte da frente, compensaria. Ok? Então, nós temos um efeito pêndulo, sendo que a parte de trás é mais pesada. Então, ela sempre vai tender para trás. Não é um espírito. Agora, no nosso menino, será que nós temos energia sobre ele que, eventualmente, estariam agindo espiritualmente? Será que esse menino, ele tem alguma energia que o torna hábil a se comunicar realmente? Ou ele é só mais um ilusionista, mais um mágico, mais uma pessoa do entretenimento? Tá? Novamente, a gente tem que entender. Olhando pessoas livres de suas profissões. Então, vamos tirar ele desse contexto de mágico, ilusionista, sei lá como é que ele se autodenomina. Você tem pessoas que nascem com esta habilidade de poder ter percepções pífias, mas percepções que o fazem ter um ponto de interrogação em sua cabeça. Que tipo de percepção? Sabe quando você olha para o lado, você fala, cara, eu estou me sentindo observado. Ou, olha, eu senti um arrepio, eu não sei o que é, eu estou tendo uma impressão que tem alguma coisa ao meu redor. Ou ele começa a ter percepções, paralisia do sono e tudo mais. Isso, obviamente, tirando todo tipo de critério que possa influenciá-lo em termos de saúde física, mental e emocional. Tá? Estamos uma pessoa saudável fisicamente, saudável emocionalmente, saudável mentalmente. Aí, eventualmente, esse cara ele vai procurar ajuda de especialistas. Então, ele vai em vários centros espíritas, e ele passa ali pelo atendimento. Eventualmente, se as consultas que ele teve foram iguais, dizendo, olha, você tem sim essa percepção, você está tendo essa percepção, né? Validou com diversas pessoas, aí ele passa a acreditar que sim, ok, ele tem essa percepção. Agora, ele precisa transformar essa percepção em algo, uma ferramenta que seja real para ele utilizar, ok? Então, ele vai se especializando cada vez mais, obtendo informação, práticas, conhecimento, para poder dominar essas percepções e transformar essas percepções em algo maior. Simplesmente, como os psychics americanos se autodenominam, ou seja, o psychic americano ele se autodenomina, porque eu já sou isso, já sou aquilo, já sou isso, ele não é porra nenhuma. Ele não é nada. Ele é simplesmente um pífio e medíocre sensitivo. De novo, para você transformar e gerar realmente uma pessoa com ferramentas
hábeis, capazes de poder interagir junto à espiritualidade, você tem que transformar essa percepção pífia e medíocre em algo maior. E aí você tem dois fatores que o próprio Dalai Lama utiliza, que é a meritocracia e o conhecimento. Quando você tem o conhecimento sobre tudo aquilo que envolve a espiritualidade, utilizando-se de diversas crenças, de apoio realmente em conhecimento, que se baseiam nesse princípio e acreditam nisso, você coloca em prática, junto com pessoas qualificadas, pessoas que entendem, que conhecem, que podem te dar o conhecimento. Aí sim, você tem a meritocracia e o conhecimento para poder ter essas habilidades desenvolvidas. Esse rapaz aqui, ele é muito interessante, a análise do corpo de energia dele, porque é o seguinte, ele tem um ponto criativo muito, muito forte no corpo dele. Esse ponto criativo, ele não é só a questão da dialética, dele encantar as pessoas por meio das palavras e da forma de falar, mas também de como colocar em prática as coisas que ele aprende. Ele tem realmente uma espiritualidade, tio Spook? Nenhuma. Nenhuma espiritualidade relacionada ao mundo espiritual. Então isso significa que ele não tem conhecimento, não tem habilidades, ele simplesmente é um mero mágico ou um mero ilusionista, mais nada. Ele não possui nada capaz de realmente interagir junto ao mundo espiritual, mas ele possui o conhecimento e a dialética para fazer você acreditar que realmente ele tem isso daí. E é muito legal. Só que o problema é que, como todo mágico ilusionista que faz esses shows e que interage com o público, ele te engana. Só que ele te engana, te manipulando de uma maneira a você acreditar no que ele está fazendo. Mas é da natureza dessa profissão te enganar. Por quê? Ele tem que fazer você acreditar que aquilo é real. Então ele te seduz, ele te ilude e te dá uma falsa impressão dizendo, tá vendo? Isso aqui é real, isso aqui acontece. Mas é um show de mágica, um show de ilusão. Ele está lá para te enganar, ele está lá para mentir para você. Então, ele mente para você. Mas faz parte do enredo, faz parte do contexto, faz parte de todo o processo, ok? É assim que os mágicos ilusionistas fazem. Mentem para você. Então, quando ele mente para você, ele mente para ele também. E esse é um problema. Junto a isso, nós temos alguns problemas que estão relacionados, sim, a ele. E aí a gente começa a entender os desequilíbrios emocionais que ele possuiu em sua vida e, principalmente, todas as formas de pensamento relacionadas aos desequilíbrios emocionais como ser humano. E aí é interessante porque todo o ombro dele direito e toda a região que envolve o pulmão direito é comprometido por uma forma de pensamento relacionado a um desequilíbrio emocional. Eventualmente, esse cara poderia ter tido asma, poderia ter tido problemas sérios de respiração, bronquite, ao longo de toda a sua infância e decorrência a todos os traumas emocionais que ele passou. Ele pode até tomar remédios e medicamento para controlar as suas emoções e seus desequilíbrios da infância. Então, assim, o prezado mágico ilusionista, você pode enganar os outros, mas você não me engana. Outra coisa muito interessante que envolve os problemas desse rapaz é as questões familiares e as vontades. É como se ele tivesse muitos problemas para poder seguir em frente ou ter realmente possibilidades na vida. Por quê? Porque toda a vontade dele está relacionada à família, desequilíbrios familiares, tudo voltado a uma estrutura familiar. E imagina o seguinte, você tem um irmão que consome drogas, ou você tem um pai alcoólatra, ou você tem uma estrutura familiar muito corrompida ou destruída por questões emocionais e mentais do ser humano. Você tem que parar a sua vida para poder ajudar a sua família. Você tem que parar a sua vida para poder corrigir os problemas da sua família. Você passa grande parte da sua vida corrigindo a sua estrutura familiar enquanto você não tem vida. Isso é uma escolha de cada um, ok? Não é uma crítica, é uma escolha. Você pode tomar conta de certas pessoas da sua família não tendo obrigação a isso, tá? Uma vez que você é colocado no mundo, ou seja, quando surge a sua consciência, você é colocado no mundo, você tem a sua vida, você tem as suas necessidades, os seus desejos, suas ambições, suas vontades. Quando você para a sua vida para atender às vontades da sua família e os erros que a sua família cometeu
Não é uma obrigação sua, porque não foi você que gerou isso. Tudo bem? Novamente, é um ponto de reflexão de cada indivíduo. E isso acaba afetando. Esse cara, ele tem um desequilíbrio emocional nítido e ele é extremamente falho em sua estrutura. Então, é muito engraçado quando você passa a ver as pessoas desta maneira. Então, você deixa de ver o show de mágica para atentar os problemas que esse cara possui. Então, se eu estivesse lá, eu provavelmente ia levantar e ir embora e falar, cara, você é mais cagado que essa boneca. Ô, amigão, me traz uma boneca mais cagada do que você. Juro. E aí o que acontece com o ser humano que carrega todos esses problemas? Ele está acompanhado com um obsessor. E é muito interessante esse obsessor, porque ele está conectado ao ponto da família e isso vai afetar todo o sistema renal dele e hipertensão. Porque dentro da medicina tradicional chinesa, o ponto que realmente gera o desconforto familiar, ele está relacionado intrinsecamente ao rim e o rim hipertensão. Tá? Com isso, gera-se os desequilíbrios em todo o sistema nervoso dele. E isso afeta o equilíbrio da criatividade. Então é um cara que, se eu fosse lá para assistir o show dele, provavelmente ia dar muita risada e falar, velho, tu vai errar. Você vai errar, isso aqui não vai dar certo, vai dar cagada. Porque o sistema nervoso dele entra em descompasso, então eventualmente ele tem que tomar um medicamento para poder controlar todas as emoções e o sistema nervoso. E o obsessor dele tá aqui. Tá? E o curioso é que esse obsessor, ele é um obsessor de destruição de família, seja por drogas, vícios, e infelizmente ele pode ser atraído até por disputas ou brigas. Isso é uma exceção à regra, eu acho que talvez é raro encontrar esse tipo de ser. Por quê? Vamos supor que você tenha um problema na sua família com um pai que é alcoólatra. Esse pai alcoólatra, ele pode gerar confusão, brigas, discussões, problemas. E as pessoas falam, pô, preferia que ele tivesse morto, eu preferia que esse cara não tivesse aqui, eu preferia que ele tivesse internado e tudo mais. E você vai criando formas de pensamento que são destrutivas a esse cidadão. Ao invés de buscar ajudá-lo, você quer destruí-lo, porque ele é uma pedra no seu caminho. E eu falo isso de verdade porque tem muita gente que, infelizmente, tem familiares e pensam dessa maneira. E não adianta omitir, não adianta achar que é bonzinho porque não é. Tem muita gente que chega ao extremo e age assim. Então, o que nós temos aqui é uma figura destrutiva a toda a situação familiar dele. Tá? Então, eu ia me divertir com ele e não com o showzinho de mágica. Vamos continuar. It was soon after that the happenings began. Guests reported hearing whispers, the pitter-patter of feet running across the floor, and more death. Now the death was always ordinary. There are heart attacks or strokes or car crashes, but... blá, blá, blá. Ele fala que a cadeira ali causa problemas problemas cardíacos, mortes, acidente de carro e blá, blá, blá. Legal. Always happened to those who stayed in the room with the chair. Rapaz, eu devia estar lá. Eu devia estar lá. Eu atraía uma criatura de verdade para eles assistirem. Mentiroso! Eu sento na boa, eu vou lá. Tô indo pra lá. Eu sento na boa nessa cadeirinha do capeta. Claro, eu vou. Tomando sangue virgem. Hi, Gabrielle. Hi, Nick. Pleasure to meet you. Have a seat. Eu vou. Right the way back, sit right back there. Perfect. Sit right back in the chair like that. E sabe o que acontece? Vamos entender. Se eu digo pra vocês que essa cadeira pode levar uma pessoa a um ataque do coração, e eu como um ilusionista, um mágico, um mentiroso pela profissão, ou seja, eu preciso fazer com que as pessoas acreditem em mim, e aí eu tenho que utilizar de artifícios, seja obviamente artifícios que vão nessa questão mental, na questão emocional, no enredo, na forma como eu conto a história, ou seja, eu prego a mentira, essa situação faz com que a pessoa passe a acreditar que a cadeira eventualmente é um problema para a sua vida.
Então, se vem uma pessoa que, por exemplo, acredita piamente no demônio, nessas questões do mal, e senta na cadeira, ele pode somatizar a enfermidade? Pode. Ele pode atrair a enfermidade? Pode. Mentalmente, ele pode se autodestruir e se autossabotar? Pode. Principalmente se ele for um cristão, porque o cristão ele passa a acreditar que realmente isso é a representação do mal. Sabe, evangélicos acreditam que é o demônio, tudo é o demônio, tudo, uma encravada é o demônio, a joanete é o demônio, um resfriado é o demônio, então tudo torna-se o demônio. Então a cadeira, ela torna-se a ferramenta do demônio. Então se eu sento lá acreditando que aquela cadeira realmente vai me fazer o mal, ela te faz o mal, porque você vai somatizar e acreditar que ela é o mal. Put your arms up like this. Take a deep breath in and out. Just your arms there. Perfect. Just listen to my instructions, you'll be fine. So these strange happenings were always reported in the dark. So I'm going to create a little darkness for you. We're going to blindfold you. Okay? Não, besteira, Head forward a beleza. little bit. I've also brought with me tonight an old doll É o Terence Crew, found in não a é? different part of the hotel. And this doll and this chair seem to have some sort of connection. A boneca não tem energia nenhuma, tá? Ela não possui nenhuma energia conectada. Diz um pouquinho, mas você já viu uma boneca com energia conectada? Sim, já vi. Não vou mentir, não tenho por que mentir. Já vi. A Annabelle, a boneca verdadeira, que está no museu, né? Ou não ou estava, porque acho que o Zack e o Bagans acabou comprando, sei lá. Ela tinha energia sobre ela? Tinha, era verdade, tinha. Mas que tipo de energia? A energia que vocês colocaram. Como assim, tio Spook? Vocês foram responsáveis pela energia da Annabelle. Você sabia disso? Não? Você que está me olhando agora, que está sentadinho aí, que passa a acreditar piamente no demônio, no diabo, em todas essas situações espirituais, foi você o culpado de colocar energias na Annabelle. Se eu crio um terror mundial, a Annabelle foi um terror mundial, porque ela percorreu o planeta inteiro, né? Todo mundo que assistiu os filmes Conjuração do Mal, toda aquela baboseira criada por Hollywood e aumentada por Hollywood dentro de um medo pífio, insignificante, aquela história, né? Ah, eu tenho uma boneca em casa. Aí alguém chega em casa e olha e fala, nossa, sua boneca é mal encarada, não gosto dela. Aí esse cara começa a passar a informação para todo mundo, dizendo a boneca é feia, a boneca tem um olhar ruim, a boneca é o demônio. E aí passa, né, para o efeito manada e gado, burro, que vai realmente aumentando e potencializando, repletos de adjetivos, o que é aquela boneca. Aí gera um medo mundial, como Slenderman foi. Então passa-se a acreditar nisso. E aí todo mundo, quando vê a Annabelle, ou escuta o nome Annabelle, ou escuta o nome Ed Lorraine Warren, projeta a energia do assombrado, do amaldiçoado, projeta a energia de espíritos, projeta as formas de pensamento de que eu quero que aquela boneca seja a representação do mal. A partir do momento que você direciona uma forma de pensamento a um brinquedo, a uma boneca, qualquer tipo de obsessor, energia que está ao redor e que eventualmente consegue ser atraído por esse pensamento, vai atrás da boneca. Porque fica curioso para saber o que é essa boneca. A energia é colocada. Aí vai todo mundo para cima da boneca. E, eventualmente, cria-se uma egrégora ruim sobre ela e que atrai consciências do mundo espiritual. E é quando a gente fez o Testando Demo da boneca, e eu recomendo que vocês assistam, vocês vão ver cenas incríveis de como tudo foi feito e as energias que estavam atrás da boneca. Eu convido vocês, procurem no meu canal, né, Annabelle, e você vai achar. Vai achar o Testando Demo, vai achar a gente fazendo o EVP dela, as energias dela, tudo. E aí vocês vão entender como as formas de pensamento vão agir sobre um brinquedo. Sério. Cara, assim, tá muito legal essa análise pra gente poder esmiuçar e entender cada critério envolvendo um show de mágica, uma ilusão, beleza? A gente vai fazer uma pausa agora e a gente vai continuar porque eu quero ver a energia, como a energia da moça vai agir com o medo da boneca. Então a gente vai interpretando e entendendo psicologicamente o que acontece.
show isso para vocês realmente entenderem todo o procedimento. Feito? Então é isso. Quero agradecer de novo, muito obrigado. Obrigado por assistir o canal até agora. Como recadinhos finais, todo mundo sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo. Sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam para que por meio de técnicas complementares a gente complemente a medicina e não substitua. Complementamos a medicina para tratamentos das enfermidades físicas, emocionais, mentais, bem como as limpezas de casa e as análises de casa. E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com e lá vocês vão obter todas as devidas informações sobre como tudo é feito e os respectivos valores disso. Sim, eu cobro, uma vez que eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Eu não sou vidente, eu não sou paranormal, eu não sou espírita e não sou médium, ok? E lá, então, vão ter todas as respostas para vocês. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos duas formas de doação. Um deles é o Seja Membro e o outro é o PayPal. Seja Membro encontra-se aqui abaixo. Você pode doar, acho que até R$8 no Seja Membro. E no PayPal a doação é livre, você pode doar o que você quiser, que pode nos ajudar e muito. E por último, nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.